Minhas saudações fraternais aos amigos, co-irmãos do Centro Espírita Caminho da Luz. Há quanto tempo não nos vemos, pelo menos fisicamente, mas certamente espiritualmente estamos próximos nesse momento em que a gente precisa fazer essa restrição social, mas que nossos trabalhos não estão paralisados. Temos os recursos da tecnologia para que continuemos a disseminar a mensagem espírita cristã, iluminando consciências. A mensagem de hoje para a nossa reflexão está íncita no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, de autoria do luminoso Espírito Emmanuel. Tem um título muito sugestivo: Onde estão? E Emmanuel ressalta, na verdade, que Jesus faz um convite de amorosidade, uma proposta de consolação a todos os aflitos, que somos nós espíritos vivendo essa experiência no planeta Terra. Ele começa a sua mensagem com uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. É bem conhecida aquela mensagem do Cristo quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que sofreis. E somos muitos, né, nessa terra, nesse mundo de provas e expiações, que sofrem, desalentados, os angustiados da vida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso às vossas almas. Então é esse mestre amoroso, esse mestre na sua mansuetude que quer nos acolher em sua alma generosa para nos oportunizar esclarecimento, consolação, para que enfrentemos as tribulações da vida. Vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das muitas moradas da casa de meu Pai, onde a espiritualidade maior vai nos falar, né, nessas muitas moradas da casa do Pai, que são os mundos habitados no cosmos. A humanidade terrena é uma pequena fração dessas coletividades, dessas civilizações que ocupam o universo. E os Espíritos dizem que podemos afigurar a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. Que justamente aqui estão espíritos normalmente rebeldes às leis divinas, espíritos que estão expiando suas faltas, os erros que cometeram em pregressas existências, os equívocos que lançaram contra as leis celestiais. E não estamos aqui, evidentemente, em processo de punição. Estamos em processo de reeducação para que reequilibremos as nossas almas, que deixemos de ser esses seres angustiados e aflitos e sejamos aqueles espíritos luminosos, felizes, porque mundos melhores, estadias melhores nos esperam, mas temos que nos desvencilhar de nossas imperfeições, de nossas enfermidades morais, como muito bem esclarecem os espíritos que colocam que a humanidade ainda é a espécie humana, né? Uma triste coisa. É duro falar assim, mas quando nós vemos crueldade, tantas violência, as enfermidades, todas as paixões que ainda agrilhoam a criatura humana, isso indica o nível de imperfeição moral que ainda nos encontramos e que aqui realmente ainda é um lugar de exílio. Mas a visão espírita é sempre otimista, que a Terra é essa oficina de trabalho e esse educandário, só depende de nós assumir novos valores, novos compromissos e atender a esse convite de Jesus, que Emmanuel nos ressalta exatamente isso. Vinde a mim todos vós que sofreis.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É esse apelo do Cristo para que passamos a estar sob o domínio não mais das paixões que é a selvagem, da ignorância, da maldade, da criminalidade, mas o domínio do seu jugo suave. Porque ele assim diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Justamente para que essas almas inquietas aprendam a respeitar as leis divinas, a se enxergarem como espíritos imortais. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, e também no capítulo 5, designado Bem-aventurados os aflitos, a espiritualidade vai exatamente nos trazer essa mensagem de esperança, de que podemos superar todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas e, sobretudo, as dores da alma. Cristo tem, agora o Consolador prometido por Jesus, que é o cristianismo redivivo, o espiritismo, que vem nos esclarecer todas as coisas, relembrar o que Jesus houvera dito, ou já que nós nos esquecemos e desses ensinamentos de Jesus, trazer essa consolação na confiança na justiça de Deus. Porque os sofrimentos, as aflições, as tribulações que aqui passamos, tem uma causa. E se Deus é justo, há de ser justa essa causa. O Espiritismo nos esclarece o porquê das dores, o porquê sofremos e como podemos nos libertar desse sofrimento a partir dessa transformação moral. A fé no futuro, na vida futura. Porque quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus não está fazendo uma promessa vazia, mas e nos mostrando essa continuidade da vida, ele que ressurgiu em corpo espiritual, mostrando a continuidade da vida, os valores espirituais vencendo o materialismo. Então, Jesus nos oferece essas compensações aos que sofrem, mas não mais de forma especulativa, através do espiritismo, se rasga o véu que não nos impede de enxergar plenamente o que é essa realidade espiritual que nos espera. Esse mundo causal de onde nós viemos para onde nós vamos retornar. Porque os Espíritos dizem, sobre os que duvidam ou nada esperam depois desta vida, as aflições se abatem com todo o seu peso. Então precisamos mudar o nosso ponto de vista, a maneira de enxergar as dificuldades, as adversidades, que são desafios para que desenvolvamos as nossas potencialidades. Estamos quitando as nossas dívidas. Não é expressão de punição da ira divina, porque Deus é amor e Deus é justiça. E os Espíritos oferecem justamente essa resignação, porque são felizes porque se quitam. Aqueles que sofrem sabem por que sofrem. A necessidade do sofrimento como esse remédio depurador da alma, não demonstram rebeldia, insatisfação, porque sabem que precisam se depurar. Esse é o remédio. O sofrimento, quando bem aproveitado, bem sofrer, é o prelúdio dessa cura, a cura da alma. As vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. Que estamos aqui para trabalhar, para resgatar, e que Jesus nos impõe como condição para o alcance dessa felicidade, dessa bem-aventurança, o seu jugo suave. O jugo suave da vivência do seu evangelho. Porque a observância dessa lei que impõe o amor e a caridade como dever. O amor a nós mesmos e depois o amor aos nossos semelhantes. Então, isso é esse jugo suave, esse descanso para a alma, que não é uma ideia de contemplação, de alcance do paraíso, onde nós vamos estar isentos de trabalho e de realizações. Esse descanso significa a paz da consciência, a superação dos conflitos que nos atormentam através
da vivência plena da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Emmanuel fala, mas apesar desse convite amoroso de Jesus, nem todos os aflitos e os tristes, os alentados da terra querem renunciar à satisfação de seus caprichos criminosos, à sua ambição desmedida, ao seu orgulho desvarado, aos objetos de suas desesperações. Então, quantos de nós realmente queremos renunciar a essa vida de prazer, ao fascínio do poder, das paixões, para sairmos do cativeiro da paixão e adentrarmos no jugo suave do Evangelho de Jesus? Quantos de nós estamos dispostos a isso? E aqui quero trazer para vocês uma passagem interessante do livro, está no livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde ela nos traz uma passagem do Evangelho, o mancebo rico, que infelizmente simboliza aqueles que ainda não querem renunciar às suas torpezas morais para deixar esse Cristo que está dentro de nós aflorar. Então vamos encontrar em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 30, e que Joana nos traz informações adicionais que enriquecem muito esse encontro de Jesus com o jovem rico. Quando esse jovem de uma família nobre, que tinha posses, riquezas, ele vai encontrar a Jesus e vai dizer: instrutor, mestre, que preciso fazer de bom para obter a vida eterna? E aí Jesus vai colocar para ele, compreensivo, com aquele seu olhar magnânimo: se queres entrar na vida, observa continuamente os mandamentos, que já tinham sido legados por Moisés, porque Jesus não veio revogar a lei dos profetas, mas dar-lhe cumprimento e ampliada uma amplitude a essa lei antiga. Então os mandamentos: não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho ao seu próximo, honrarás a pai e mãe. E aí o jovem responde: mas tenho guardado a todos estes desde a minha juventude. O que me falta ainda para alcançar essa vida eterna? Jesus vai redarguir: se queres ser perfeito, ele que propunha que fôssemos perfeitos como perfeito era o Pai Celestial, vai, vende todos os teus bens, dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, quando o jovem ouviu essa proposta de Jesus de renunciar aos seus bens materiais, né, ele recusou-se, não entendeu o que significava essa renúncia aos prazeres mundanos. E o Evangelho afastou-se contristado, né, porque ele tinha muitas propriedades, tinha muitas posses, ainda não estava maduro espiritualmente para atender a esse convite de Jesus. Então daí, aquela célebre máxima que Jesus vai falar: é mais fácil um camelo, não é o camelo animal, mas era uma medida, uma corda, na linguagem judaica, é mais fácil um camelo passar pelo buraco do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é um preconceito de Jesus, uma condenação da riqueza, da fortuna, que bem sabemos que quando empregada para gerar o progresso, para multiplicar as possibilidades de trabalho, a riqueza é muito bem-vinda. Mas é esse sentimento de posse, o ter. A gente não sabe ainda renunciar ao ter para expressar a plenitude do ser. Então, Amélia Rodrigues vai nos relatar, né, que naquela tarde de pôr do sol na Galileia, toda aquela paisagem, né, dos campos floridos, que Jesus não pregava nos templos. Jesus pregava no templo da natureza. Então aquela paisagem, o sol já se pondo, aquela luz, luminosidade dourada, todo aquele fundo de
de um campo florido, daqueles regatos que corriam pelos montes da Galiléia, ecoava na memória daquele jovem, na mente daquele jovem: vai, vende tudo que tens e segue. E Amélia vai nos dizer o estado de espírito dele, que ele, apesar de toda a riqueza de suas arcas estarem cheias de tesouros, de moedas, mas ele tinha sede de paz, sabia-se infeliz. Ele intuía que aquele era o grande momento de defrontar-se com o ser mais luminoso, que vinha lhe propor realmente a aquisição não dos bens materiais, mas dos tesouros espirituais, que os ladrões não roubam, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. São os valores do espírito, os valores morais, intelectuais. Então tinha sede de paz este jovem. Naquele momento em que seu olhar se cruza com o olhar de Jesus e ele se sente desnudado. Ele percebe que a grandeza moral, espiritual do Cristo, aquela argúcia penetrava, o seu olhar penetrante devassava toda a sua alma. E parecia que ele conhecia Jesus de um outro tempo, de uma outra época. É como se reencontrasse um amigo querido que ali estava a convidá-lo a uma nova proposta de vida. Então essas emoções vibraram muito forte na alma daquele jovem rico. E Joana diz que ele, em conflito, Senhor, quero ir contigo, mas hesitava. Assim somos nós, ainda almas vacilantes, que não atendemos de pronto ao convite do amor, da bondade, convite para que cultivemos a realidade espiritual. Então o jovem rico vai objetar a Jesus: permite-me, Senhor, primeiro competir em Cesareia, porque naquela época, aqueles mesmos judeus que tinham posses, riquezas, existiam os festivais em Cesareia, que competiam, rivalizavam com os de Roma. Então, as corridas de bigas, as festas populares, todas aquelas na cidade de Cesareia, debruçada sobre o mar, Mediterrâneo, e toda aquela erigida por Herodes o Grande, toda a beleza de Cesareia. Então, ele diz: Senhor, permite-me primeiro competir em Cesareia. Jesus disse: não posso esperar. O reino dos céus começa agora, hoje, para o seu espírito. Não há momentos mais para tergiversações, vacilações. Precisamos atender a esse convite e seguir, abraçar a realidade espiritual quanto antes. Afinal de contas, não sabemos a hora que seremos chamados ao outro lado da vida, a prestar contas à nossa consciência, às leis divinas. Exercitei-me, contratei escravo, comprei os melhores cavalos junto aos partos. Jesus diz: renuncia a tudo isso e segue-me. E Amélia Rodrigues vai pontuar que ali é um verdadeiro encontro entre o homem mundano e o Filho do Homem. Aquele que se corporificou na carne, ele, espírito sublime, puro, para nos mostrar essa grandeza da alma, da perfeição espiritual. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. E o jovem rico ainda diz: não receio dar o que tenho. Jesus diz: dar-me a ti próprio. Não quero doações materiais, bens materiais, mas que o Espírito se entregue a ele em espírito e verdade. E eu te oferecerei a aventura sem limite. Não os prazeres passageiros, ilusórios, mas as delícias da alma, a aventura da alma. Não posso servir-te agora. Perdoa-me, Senhor, se me amas. Porque amigos e compromissos mundanos o esperavam. E Amélia registra, nesse momento em que o jovem rico vai em busca dos valores mundanos, Jesus enche-se de sofrimento, de tristeza. Assim ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. E registra
Amélia, que uma semana depois desse encontro em Cesareia, nós vamos encontrar aquele jovem imerso em todas aquelas festividades mundanas. E de repente, ele está numa competição de corrida de bigas, com seus cavalos portentosos e a movimentar a sua biga em alta velocidade. De repente, esse carro vira, um corpo tomba, exangue ensanguentado. Escravos automaticamente correm ali àquele local para recolher aquele já cadáver, porque a competição, a corrida não poderia parar em detrimento da dor, do sofrimento, da vida humana. Então, mesmo diante daquela situação, ele foge mentalmente à cena brutal que os maga, já agonizante, né? E na acústica da alma, ele vai ouvir aquelas palavras imorredoras: renuncia-te a ti mesmo e segue-me. A sua visão espiritual contempla, né, que dois braços o envolvem, veludosos, transparentes, luminosos, e a pesada face, deformada, desfigurada, das lágrimas, do sangue a empapar-lhe a face. Ele dá a impressão de sorrir porque Jesus vem resgatá-lo. Precisou passar pela dor, pelo sofrimento, a sua teimosia, a sua rebeldia, mas o Mestre jamais nos dá as costas, mesmo quando erramos, quando em equívoco, porque é a oportunidade de nos refazermos, de nos reencontrarmos dentro dessa linha espiritual, nos é sempre concedida pela providência divina, e através de novas encarnações, de novas existências. Então, essas são, né, os esclarecimentos que a mentora Amélia Rodrigues nos traz, da passagem desse jovem rico, que simboliza aqueles realmente que ainda não querem renunciar, esses aflitos, esses angustiados, mas que teimam em não ouvirem na acústica da alma ao Mestre. Justamente quando Emmanuel vai dizer, né, onde estão e quem são esses aflitos da terra? Realmente aqueles que, apesar de estarem expurgando as suas faltas, em meio às provações, às expiações acerbas, mas já se dispõem sinceramente a ouvir no santuário da sua alma, ouvir a esse Mestre, a ouvir a esse apelo do Cristo: vinde a mim, vós que sofreis, tomai sobre vós o meu jugo de amor, de bondade. Porque a proposta do Cristo aí é de que a gente despreze as desculpas reprováveis do campo inferior, como aquele jovem rico, que não soube deixar de lado as suas paixões, os seus passatempos materiais, para se devotar à realidade espiritual. Então é preciso, diz Emmanuel, trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus. Como nós vimos, o jugo do amor, da caridade. O Evangelho reserva-lhes poderosa luz para a renovação indispensável. E aqui vamos encontrar um outro exemplo basilar, mas agora daqueles que conseguiram, apesar de toda a sua aflição e angústia, atender ao convite do Mestre, se entregarem ao Mestre. A Rede Viva de Magdala, no capítulo 17 do livro Primícia do Reino, onde Amélia Rodrigues vai nos trazer essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, onde o evangelista vai registrar que uma mulher conhecida na cidade como pecadora, e aí está implícita a ideia da prostituição, do meretrício, soube que ele, o Cristo, estava tomando uma refeição na casa de um fariseu e trouxe para Jesus um vaso com óleo perfumado. E o Evangelho ilustra, até poeticamente, né, que Maria de Madalena vai chegar ali na casa do fariseu Simão, na casa de um homem rico, prestigioso, e ali ela, até numa certa ousadia, chega e vai oferecer ao Mestre um vaso de um perfume da sua
generosidade, do seu arrependimento. E o Evangelho ilustra que ela vai lavar os pés do Mestre, enxugar com seus próprios cabelos. Um ato de humildade, de submissão plena. Então isso sensibiliza. E ali havia uma censura implícita daqueles que estavam na casa desse judeu, né? Porque ela era uma mulher de má fama, de má vida. E aí Jesus vai falar um pouco da parábola dos 2 devedores e um credor. Que 2 homens deviam a um certo credor. Um 500 denários e o outro 50. E aí Jesus vai perguntar que o credor vai perdoar aqueles 2 devedores. Mas quem desses devedores amará mais ao seu credor? Jesus pergunta. E aí o fariseu Simão vai responder: suponho que seja aquele a quem perdoou literalmente mais. Evidentemente, quem devia mais e foi perdoado vai estar mais sensibilizado com o seu credor. Daí Jesus usar essa figuração para dizer: os pecados dela, embora sejam muitos, não estamos aqui para julgar. Ele não julgou a mulher adúltera. Embora sejam muitos, estão perdoados porque ela amou muito. Então não importa a condição de degradação, de aflição, de sofrimento, quando a gente se dispõe a seguir ao Mestre, a amar, buscar o amor dessa verdade, dessa renovação, os nossos erros serão perdoados, na forma de novas oportunidades de resgate, de reabilitação. Porque Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Não alcançaremos um céu fictício, paradisíaco, contemplativo, mas a paz da consciência. E ainda se registra em Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10, que após a visão, né, de Jesus no sepulcro, porque veja, Maria de Madalena, junto a mais algumas mulheres, foi a primeira vez Jesus ressurgindo em corpo espiritual, mostrando a imortalidade da alma. Veja a grandeza, né, e que o Mestre está aí concedendo a essa, entre aspas, antiga pecadora, essa possibilidade de anunciar o seu ressurgimento. Não a ressurreição no corpo, cuja vida se extinguiu, mas o ressurgimento dele em espírito para comprovar a continuidade da vida, a imortalidade da alma, todo o significado do seu evangelho. Não tem mais. Ide, relatar isso a meus discípulos, a fim de que vão para a Galiléia e ali me verão. Então, automaticamente, Maria se inunda dessa alegria de constatar a imortalidade, que Jesus continuava mais resplandecente do que nunca no mundo espiritual. E ela vai, então, correr à cidade ali de Jerusalém para anunciar aos discípulos de Jesus que estavam cabisbaixos, tristes, porque o seu mestre querido tinha sido crucificado numa cruz. E ela chega e anuncia, e vão duvidar dela. Porque, talvez pela sua condição de má fama, alguém ali, os evangelhos não identificam exatamente, que leva a dizer, mesmo que ele viesse, iria se apresentar a quem? Por que se apresentar a ti? Uma atitude de preconceito e discriminação. Uma pecadora. Por que não a João, seu discípulo bem-amado? Por que não a Pedro, ao qual disse que sobre essa pedra construiria a sua igreja? Por que a ti? Não creio, não acredito. E Amélia Rodrigues vai nos ressaltar, nesse momento ela vai imaginar, na sua mente ela vai dizer, mas ela vai responder àqueles que estavam a duvidar da sua franqueza, da sua sinceridade. É verdade, mesmo que não creias, eu vi, apesar da minha antiga e infeliz condições, o Mestre me brindou com a comprovação da imortalidade, de me fazer mensageira da imortalidade. E aí, a Amélia Rodrigues vai até colocar essa atitude de preconceito e discriminação, quando diz, muitos proclamam virtudes, mas poucos estendem as mãos para amparar as vítimas da ignorância e da criminalidade.
Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então o evangelho é inclusivo, é para resgatar as criaturas, por mais vis que apareçam. Porque na essência são espíritos imortais. Não somos maus em essência. É uma contingência dessa fase em que ainda as imperfeições morais gritam. E dali, né, Amélia ressalta toda, antes de Maria ir buscar a Jesus, toda a sua angústia na cidade de Magdala, uma cidade de comércio florescente, que viam gente de toda parte. E ali ela era conhecida como uma grande dama da noite. No seu palacete luxuoso recebia os homens mais ricos que ali adentravam em Magdala. E Amélia vai ressaltar, né, a riqueza do seu palacete. Tapetes persas, os melhores perfumes, mais caros, as mais caras essências, os móveis de mogno, né? Mas apesar de toda essa riqueza e opulência, ela tinha sede de amor, do amor verdadeiro, não mais das paixões, do prazer sensual a que ela estava escravizada. Então, naquela imensa residência rica, cheia de preciosidades, ela sentia-se vazia, vulgar e atormentada. E, de fato, os evangelhos registram os 7 demônios que tomavam, entre aspas, Maria, que na verdade eram seus obsessores, aqueles espíritos ainda presos às paixões animalescas que vampirizavam essa meretriz. Nesse encontro com Jesus, antes ela vai ouvir através das suas servas, das mulheres que ali serviam, todos os procedimentos da casa que falavam desse mestre, desse rabi, chamavam o libertador. E elas diziam, Senhora, hoje ele vai pernoitar em Cafarnaum e de vê-lo. E ela redarguia, desconfiada. Receber-me-á o teu rabi? Eles são puros e detestam os infelizes. E uma das servas falava, ele ama os sofredores, ele confabula com todo, ele não discrimina. Paralíticos, cegos do corpo e da alma, publicanos, doutores da lei. O mestre veio para trazer essa mensagem libertadora a todos os espíritos que aqui estagiam o jornadeiro, independente dos rótulos sociais, profissionais que tenham. E aí vamos ouvir aquela frase, os teus pecados estão perdoados. No sentido de que, para ela chegar o momento, né, da libertação, apesar do sofrimento, da angústia, do vazio da sua alma, ali se apresentava a mensagem libertadora do Evangelho. Vai-te em paz, Maria, disse Jesus. Estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo esperanças e ideais novos. E aquela mulher que recebia na seu palacete, nos seus braços, os que buscavam sedentos de prazer sexual, ela agora foi para os vales imundos acolher os leprosos. E ali também ela contrai a lepra. E Joana vai dizer, né, dos seus momentos finais no mundo físico. Decrépita, chagada pela lepra, mas rediviva desde quando o conhecera. E ao morrer nas portas da cidade de Éfeso, demandou a vida nos braços de Jesus, cuja experiência e amor total ao Mestre são lições vivas a superarem os séculos. Lições para nós, nesses aflitos, esses angustiados, que devemos atender a esse convite. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu sou manso e humilde de coração. Eu não estou para julgar, eu estou para soerguer. As minhas palavras são de encorajamento, de otimismo. Eu vos considero os meus irmãos ainda infortunados, ignorantes, presos às paixões, a quem ofereço o antídoto a todo o sofrimento, a todas as paixões, que é o amor integral. Que é o amor
sem limites, incondicional, o perdão, a tolerância, para que possamos nos reencontrar como espíritos e como Maria, nos braços do Mestre, partirmos para encontrar esse descanso da paz de consciência, da nossa libertação espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos do A Caminho da Luz, que possamos seguir essa caminhada apesar de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos, de todas as dores, de todas as angústias, porque vamos deixar que o Cristo viva em cada um de nós. Como disse Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Para que a nossa alma se encha de ânimo, de coragem. E mesmo que diante da cruz que temos que carregar, sigamos firmes, decididos, alegres ao encontro com Jesus. Muito obrigado a todos, muita paz. Que possamos agradecer a espiritualidade, esses momentos de reflexão. Que o Cristo, que os seus mensageiros ilumine a todos os trabalhadores desta casa de luz, para que continue disseminando a verdade libertadora, consoladora de Jesus. Muito obrigado.